Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A oração, a palavra diz, orai pelos pecadores e orai por todos os santos. Quando se diz, os santos também são pecadores, só que arrependidos e que sempre se tropeça em algum ponto, mas por depositar a fé no Senhor e também por não desfalecer em exercitar as boas obras, acaba sendo justificado, porque Jesus diz que não veio buscar justo. Não há um justo sequer, a não ser por aquele que é o tissadique, o justo, e nos justifica. Assim o Senhor fala, orai pelos santos, aqueles que estão interligados uns aos outros na mentalidade de Cristo, num só coração, num só corpo, aonde ele é a mentalidade daqueles que estão interligados a eles. Um coração sempre santificando, purificando, assim quando Paulo faz analogia em relação ao corpo e uns sendo os membros dos outros, é importância nenhuma, ninguém dos membros pode se declarar que é mais importante que o outro, porque na verdade estamos unidos num só propósito, onde não há divergência e não há divisão, uma vez que estamos interligados na mesma mentalidade. Assim como a palavra nos dizia que não envolveis em vãs debates, ondas teológicas que conduzem o povo de um lado para o outro, porque aquele que alcança a graça segue crescendo na graça, e crescer na graça que ele cresça e que eu diminua, o Espírito cresça em nós e nós sempre diminuindo o eu. Não há orgulho, não há prepotência, não há inveja, não há cobiça, sempre sendo aperfeiçoados, sempre experimentando a perfeita e agradável vontade de Deus através da condução do Espírito de Cristo. Mas assim como o Senhor nos ensina que também jamais se coloqueis ao jugo do opressor, uma vez que estamos adiante, sem olhar para trás e não retroceder, como atitudes que outrora estávamos reprovados, e uma vez que alcançamos a aprovação, jamais se almeja retroceder. Fixo ao alvo e objetivo que é Jesus Cristo. Assim também não submeteis a um julgo desigual com os incrédulos. Jamais ele vai colocar um membro da meretriz ao seu corpo. Aqueles que conheceram plenamente a verdade segundo esse sistema falso e religioso, todos aqueles que se dizem igreja de Jesus e na verdade são falsos e usaram de má fé, na verdade não, a sua fé é morta e quiseram se passar por igreja do Senhor, e a palavra diz que eles não iriam se arrepender e o próprio Senhor permitiria com que eles sujassem mais ainda enquanto há tempo. A estes, aqueles que têm o discernimento e o dom de justiça, a oração é somente uma: que o Senhor os entregue logo ao seu pai da mentira, que é assassino desde o princípio. Porque, na verdade, pela negligência que eles tiveram conhecendo a verdade e desencaminhando o povo, causaram dano ao invés de edificar. E que o Senhor os acabe com fogo o mais rápido possível, a fim de que não venham mais enganar a ninguém, a fim de que sejam emudecidos e silenciados. Porque na verdade, ao invés de edificar, criaram duas vezes mais filho do diabo do que eles
mesmos. Aqueles que o Senhor abre a sua vista e os tira das suas mãos, prossigam rumo ao alvo e objetivo, não buscando em homens, mas buscando em Cristo, assim como nós buscamos e orientamos. Jamais siga os meros mortais, mas antes sejais conduzidos pelo Espírito Santo. Mas aqueles que na verdade se ajuntaram a eles irão para o mesmo lugar, assim nos diz o Senhor.